O meu entrevistado de hoje traz um belo equilíbrio entre coração e cérebro. Ele é formado em engenharia mecânica na Unicamp, tem MBA pela Thunderbird e, além da formação no INSEAD, ele fez também OPM em Harvard. Ele é conselheiro do Instituto Ayrton Senna e já foi membro do Conselho Gestor da Secretaria de Educação de São Paulo e também da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Com uma carreira entre Estados Unidos e Brasil, ele atuou por 12 anos na HP, sendo os últimos 4 anos como CEO e presidente do Brasil. Aos 39 anos, ele já liderava uma estrutura de 2 bilhões e meio de dólares. Ele também foi CEO da Itautec e hoje está em frente. Ele também foi CEO da Itautec e hoje está à frente da InBusiness, liderando fusões e aquisições, além de fazer parte do conselho de diversas empresas como V8, Alicerce, Atie Vonra e TQI. Sabe aquele cara gente fina que parece ter vivido múltiplas vidas de tanta experiência? Esse meu convidado é um cara querido em todos os grupos por onde passa. Seja bem-vindo, Mário Anceloni. Que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Prazer estar aqui com você, Baza. Assim, bom demais estar aqui. Muito bom. E Mário, vamos começar aqui pela tua infância. Quais foram as principais influências que você traz de casa? Seja filho de pais executivos, me conta um pouco mais. Ao contrário, eu vim de família muito humilde, família oriunda, tanto pai de mãe, tanto a pai de pai como pai de mãe, vieram da Itália, meus bisavós, foram para o interior do estado de São Paulo, tiveram uma vida muito, muito dura. Meu avô foi motorista de ônibus, daqueles que ficam 14 horas dentro do ônibus. Minha avó materna era faxineira de hospital. Então, assim, meu pai trabalha desde os 8 anos de idade como engraxate para ajudar a família. Então, eu vim de uma família muito humilde, de origens humildes, mas com valores muito sólidos. O valor do trabalho, o valor da resiliência, o valor da coisa familiar. Então, eu cresci vendo meu pai trabalhar muito, vendo minha mãe trabalhar muito, para poder realmente sustentar a família, vendo eles segurando firme as dificuldades de ter um casamento, de ter, vamos dizer assim, construir a família. Então, vim de família humilde, mas sempre com esses valores, e principalmente a coisa do trabalhar, de persistir, de ir buscar o que você está realmente sonhando, e tendo nos estudos um fator para mim sempre preponderante sempre cresci com meus avós, com meus pais, estuda meu filho, para poder ser alguém na vida, para poder ter uma vida melhor. Então isso sempre foi uma coisa que, então da infância eu trago muito essa coisa dos valores familiares, o valor do trabalho e a coisa dos estudos, né? E o que te fez escolher o curso de engenharia na Unicamp? Cara, eu era bom aluno, quando eu era criança, gostava muito de matemática, gostava muito da parte das exatas. Na época você tinha pouca informação, meus pais também não tinham tantas informações assim sobre o mercado de trabalho. E aí, pegando um pouco de informação daqui, um pouco de insight, eu acabei decidindo desde pequenininho que eu ia ser engenheiro. Nem sabia direito o que era. Mas eu gostava muito de matemática, e acho que algumas pessoas também ficavam falando, mas vai ser engenheiro. E acabei, vamos dizer assim, indo fazer engenharia mecânica na Unicamp, né? E como foram esses primeiros anos depois de formado como engenheiro? Assim? Quais as principais frustrações? O que a faculdade não te preparou? Ou você não conhecia o suficiente para enxergar o que era o caminho? A faculdade te prepara com as condições básicas dos conhecimentos técnicos, né? Mas assim, não te prepara, por exemplo, para um ambiente político dentro de uma corporação, né? Então eu saí da Unicamp, fui fazer estágio na IBM, depois fui contratado pela IBM. Mas assim, absolutamente cru do ponto de vista do ecossistema político dentro de uma corporação, né? E talvez nem seja o papel da própria universidade. Eu não lembro assim de uma grande frustração naquele exato momento. Pelo contrário, fui bem aceito dentro do mercado de trabalho da própria IBM. Mas assim, foi a primeira vez que eu descobri que uma empresa precisa aprovar headcount para poder fazer contratação. Eu achava que eu estava indo para a IBM porque eu já estava empregado. Não, eu estava contratado para depois abrir, aí tive que abrir uma vaga, se tinha vaga, não foi vaga. Depois eu acabei começando na engenharia, aí fui para parar do departamento de compras para poder ser contratado pela IBM, para depois ir para a engenharia. Então, eu diria que a frustração foi a primeira contar, falei assim, nossa, como essa vida é completamente diferente daquilo que a gente, evidentemente, está acostumado dentro do ambiente universitário, né? Mas
E aí, evidentemente, que acabei vendo dentro da própria IBM ali, quando eu comecei, algumas oportunidades de sair do mundo técnico da engenharia para ir para mais para o mundo dos negócios, para a área comercial. E isso foi um vislumbre para mim de como você poderia usar todo um conhecimento técnico, né, que eu estudei para ser engenheiro, e de repente abre-se oportunidades que tem nada a ver com a engenharia, mas onde a engenharia poderia ser um alicerce. Então, assim, foi um período bem interessante nessa transição aí, mas o ambiente político que a universidade não te ensina nada, né? E aí você falou desse processo de você olhar para o mundo dos negócios, área de vendas. Uma coisa que me chama a atenção é que no início da sua carreira você decide fazer um MBA nos Estados Unidos. Isso. Como que foi esse processo de decisão? Então, Baza, como eu falei, eu sempre fui de estudar, né? Eu acho que, e até hoje, você botou algumas. É legal aí você lembrar dessa Não, teu LinkedIn, a lista é grande ali. Eu então, falei, eu preciso selecionar algumas aqui, senão não vai caber cara, na introdução. Eu fui muito, desde pequeno que eu falei já, né? Mas eu repeti. Meu filho, estuda para poder você ser alguém melhor na vida. Estuda para você ser alguém melhor na vida. Então eu sempre tive a coisa do estudar muito forte, né? Quando eu estava ainda, depois da IBM, eu saí da IBM, fui trabalhar numa empresa chamada Moore Formulários, Winder Informática, uma empresa pequenininha. Depois eu fui para Moore Formulários, então assim, mas eu comecei a fazer um curso na FGV, que chamava, como é que chamava? Eu não lembro agora, mas era um curso de pós-graduação na área focada, onde assim, na parte de administração. O SEAG na época? E SEAG, exatamente, bem lembrado. Não? E eu fui fazer, eu trabalhava de dia e estudar à noite, né? E meu professor de estratégia, aí ele falou, Mário, você tem potencial para fazer MBA. Eu falei, cara, o que é MBA? Eu não tenho a menor ideia o que é MBA, né? Ele explicou que era MBA, que estava muito forte, que tinha o ecossistema fora do Brasil era muito melhor do que no Brasil. E aí eu fui atrás, falei, cara, eu vou fazer MBA, vou estudar, falei, vou tentar fazer esse tal de MBA. E assim começou, né? E foi engraçado que, cara, eu vendi tudo que eu tinha. Vendi apartamento, carro, até telefone na época, vendi todos os móveis, né? Eu já estava, quando assim, casado com a André, e nós vendemos tudo que a gente tinha, sempre daqui, quando assim, zerado, para poder fazer MBA. Mas a história do MBA começou com o CA, com a FGV, de um professor falar, pô, você tem o perfil para isso, você deveria ir atrás. Mas eu confesso que na época eu nem sabia direito o que era MBA. Não, hoje eu dou graças a Deus de ter feito dado esse passo aí. Acho que esse é um ponto para explorar. O quanto que o MBA ajudou a acelerar a sua carreira? Muito, cara, muito. Muito no sentido de, primeiro, coisa internacional. Até aquele momento, eu tinha feito, sei lá, 2 ou 3 viagens internacionais. Tinha inglês quase que meio macarrônico, para ser bem sincero. Tanto que eu tive que fazer um curso lá para melhorar meu inglês. E aí você abre a cabeça para o mundo, você abre a cabeça para, evidentemente, convívio com outras culturas, com pessoas do mundo inteiro. Então aquilo foi um passo importantíssimo, num momento onde a coisa do MBA era um adicional. Hoje o MBA quase que é um pré-requisito fundamental, básico para você, de uma certa forma, ou ter cursos complementares, vamos botar assim. E aquilo lá acabou me levando eu sair do MBA, graças ao bom Deus, quase com 3 ou 4 propostas de emprego. Uma delas foi da própria HP, que estava fazendo um programa de contratação de talentos para a América Latina. Naquele momento você queria ficar nos Estados Unidos? Cara, de verdade, eu não fui pensando em ficar nos Estados Unidos. Eu pensei em fazer o MBA e que com o MBA eu ia conseguir um emprego melhor no Brasil. Não, eu não estava com a cabeça assim, puta, vou ficar nos Estados Unidos. Mas veio uma proposta da HP onde assim, ao término do MBA, Estados Unidos tem aquele practical training, né? Sim. Que depois você faz o curso, você consegue trabalhar, ou depois que você estudou 1 ano, sem precisar muita burocracia. E o projeto da HP na época era contratar. Eles contrataram 10, teoricamente, talentos de países diferentes da América Latina, eu, no meu caso, brasileiro, para poder passar 1 ano em Miami, né, no headquarters da América Latina, e depois essas pessoas iriam para os seus respectivos países de origem. Você tinha quantos anos na época, Mário? Cara, eu tava com 30 para 31 anos. Né? Então eu já tinha feito uma experiência profissional e depois eu MBA. Então, em 1998, eu já estava com 31 anos. Aí eu fui para HP na América Latina, no headquarters, em Miami, e acabei ficando, vamos dizer assim, 4 anos lá,
dentro da estrutura da região da América Latina e depois que eu vim para o Brasil. E o que você acredita que você tinha de diferente que fez sua carreira decolar na HP já desde o início? Cara, primeiro, assim, Baza, muito foco em resultado. Tá? Eu era um trator de, sabe, puta, aquela coisa. Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida, cara. Você tem que atravessar, pular e ir para aquele lado, do outro lado lá, não encontrar uma forma, mas nós vamos chegar. Então, isso era uma característica muito forte minha. Continua até hoje, mas naquela época eu acho que é um negócio assim, realmente muito, uma potência grande, né, de busca por resultado, né? Tanto para o lado positivo como para o lado negativo, porque na vida tudo tem seus prós e contras, né? Segundo, eu acho que assim, uma capacidade de, uma coisa de planejar e depois executar. Nunca foi de sair executando sem antes fazer um planejamento. Então, assim, sempre tive muito forte a coisa da estratégia, mas depois o drive da execução. E terceiro, assim, eu sempre gostei muito de ter gente muito boa do meu lado. Então, a gente começou também um processo muito legal na hora que eu comecei a ascender, de reforçar meus times, de ter gente realmente que me complementasse e fosse até melhor que eu, para ajudar a criar, onde assim, as condições necessárias para que, porque eu acredito que sucesso nunca é de uma pessoa. Em geral, é um trabalho em equipe. Alguém lidera, outros são liderados. Não necessariamente esses papéis são permanentes. Pode ter situações onde um que estava sendo liderado depois passa a liderar e vice-versa. Para mim, eu sempre acreditei que é o trabalho em equipe que faz com que, sob uma liderança forte, onde se alinha na mesma direção e todo mundo busca de uma forma estruturada, mais conjunta, objetivos, mesmo aqueles mais difíceis, é que permitem que os resultados vão assim venham. Então, é uma combinação um pouco de cada uma dessas coisas aí, né, que acabou, de uma certa forma, sendo bem legal e trazendo resultados aí bem interessantes. Né? E em que momento se tornar um CEO se tornou um objetivo? Quando eu tinha 23 anos de idade, eu estava sentado na HP, na IBM. Eu trabalhava na IBM nessa época. Eu nem sabia direito o que era CEO, para ser sincero. Eu estava aprendendo tudo isso. E um dia eu falei, cara, um dia eu vou ser presidente da IBM. E eu botei aquele negócio na minha cabeça que eu ia ser presidente da IBM. E aquilo ficou. Eu falei, pô, mas para ser presidente... E foi importante porque me estimulou a tentar entender o que eu precisaria fazer para um dia ter a possibilidade de ser presidente da IBM. Mesmo sem saber direito o que fazia, eu estava muito novo. Né? Mas começou ali. E ali foi alimentando de um sonho, começou a virar um objetivo. E falei, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que mover a carreira, conversa com o outro. Tive bons coaches, né, mentores, para me falar o que eu precisaria fazer. Mas foi ali sentado, eu lembro até hoje, foi impressionante, eu lembro até hoje a cena, assim, eu sentado na minha mesinha, na época tudo mesinha, assim, aquelas mesinhas tudo padronizadas, e eu tinha uma pasta... Na sua baia? Na minha baia, isso mesmo, na baia, exatamente na baia, tinha aquelas pastinhas 007, né, botei a pastinha assim, sentei na mesa, falei, cara... Por quê? Porque tinha tido o presidente da IBM, tinha ido visitar a fábrica, eu estava na fábrica em Sumaré, e eu fiquei encantado com aquela coisa do presidente, toda aquela movimentação, e o cara falando da estratégia da IBM, bababá, acho que era o Rodolfo Romo que chamava, e eu fiquei encantado, falei, cara, é isso que eu quero ser um cara assim, que um dia vai estar aqui sentado, vai na frente de todo mundo, explicando para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, e mostrando que esse é o caminho, foi ali. E o que ninguém te contou sobre ser CEO? Depois que você sentou na cadeira, caiu as fichas. Primeiro, o quão complexo é você chegar nessa posição, né? Você sabe disso. E segundo, quão solitária é essa posição. É uma posição muito solitária. Eu tive a oportunidade de ser presidente da HP, né? E é uma subsidiária de uma companhia multinacional, e eu tinha chefe. Mas depois eu fui para a Itautec. A Itautec já era uma empresa de capital aberto no Brasil, e tinha um conselho. Então eu tive a oportunidade de presidir empresa americana e depois uma empresa de capital aberto. Quão solitário é essa posição em todas as situações, né? Porque no final do dia você está ali, tem pouquíssimas pessoas que você pode compartilhar as situações reais, né? Você não pode abrir para problemas que podem estar acontecendo. Então
ninguém nunca disse que seria alguns preços que você tem que pagar. Não. E levando em consideração aí essa experiência de liderar HP no Brasil e Taltech, quais as principais lições que você aprendeu sobre liderança, gestão em grandes corporações, talvez jogo político também? Não, sem dúvida, o jogo político, mas assim, eu acho que a primeira coisa, Bas, é o walk the talk. Quando você lidera, não adianta você falar para os outros o que precisa ser feito, como é que... Você tem que estar na frente não adianta você ficar sentadinho atrás de uma mesa, bonitinho, e falar, olha, tem que fazer isso, aquilo. Você tem que mostrar como é feito, não? Você tem que andar o walk the talk, ou seja, praticar aquilo que você está e mostrar que é factível. Quando eu vim para o Brasil, pela HP, eu vim aqui, foi em 2002, logo depois da fusão da HP com a Compaq. A subsidiária brasileira não estava bem, não? Os resultados não estavam satisfatórios. Então eu vim com a incumbência de fazer um turnaround. Claro, não era um turnaround do ponto de vista do turnaround não tinha nenhum problema do ponto de vista de caixa, não era nada disso, a empresa não estava falindo, não era nada disso, mas era um turnaround operacional, estratégico, de posicionamento de mercado, porque a subsidiária brasileira não estava desempenhando a contento do que a corporação gostaria. E eu vim expatriado, eu vim fazer eu passei, no final foram 3 anos, e eu fiquei 3 anos no payroll americano, recebendo em dólar, trabalhando aqui no Brasil. Que delícia, hein? Expatriado brasileiro no Brasil. Uma maravilha. Só que assim, aquilo lá quase custou meu casamento com minha esposa, não queria ter vindo, que eu estava bem lá em Miami. Então assim, tudo tem seu preço, né? Graças a Deus a gente conseguiu superar essa fase e estamos casados até hoje. Mas eu vim para cá para fazer justamente um processo de resgatar a capacidade da HP Brasil de entregar resultado. Né? E o mais difícil naquele exato momento foi fazer as pessoas acreditarem que era possível, que era algo que só dependia daquele grupo de líderes locais. Então aí que eu tive que exercitar muito o walk the talk. E eu lembro que o emblemático, que a gente tinha um deal, um projeto grande, que era o outsourcing de mainframe e o grande concorrente na época, o bicho papão, chamava IBM, né? E todo mundo tinha medo da IBM, né, da HP, era um negócio assim surreal. Eu falei, cara, nós vamos ser maior que a IBM no Brasil. Eu falei, não, vamos ser maior que a IBM no Brasil. Eu falava pro povo tudo lá dentro, e o pessoal, não, você quer... E teve um deal, que foi o downsizing do mainframe, na época dos Correios, que era um leilão eletrônico. E aquilo era a base instalada toda da IBM, né? E o leilão eletrônico, eu lembro na época, o presidente da IBM falou que não ia perder aquele deal de jeito nenhum. Cara, eu trabalhei por, acho que, sei lá, uns 2 meses, junto com o time da parte parte técnica, todos os detalhes que você pudesse imaginar. O leilão eletrônico começou às 8 horas da manhã e terminou às 2 horas da manhã. E a HP ganhou, algo que parecia impossível. Então aquilo mostrou para a organização, então, assim, que era realmente factível, que era possível se sonhar. Então, isso que eu falo, esse é um exemplo, mas assim, então, acho que a primeira coisa na liderança é você ter a capacidade de, claro, um líder ele precisa ajudar a mostrar caminhos, ajudar a alinhar a organização em alguma direção, mas, na minha humilde opinião, precisa estar à frente no campo de batalha. Precisa estar junto. Não adianta você querer ser general sentado lá atrás. Você tem que estar no campo de batalha, com o time de vendas, com o time de operações, ali, sabe, arregaçando a manga e estando junto. Aí você faz a diferença. Aí a liderança forte faz a diferença. Não? Essa é talvez a principal, uma das lições. A outra é que eu já tinha falado, ter gente boa do teu lado, cara. Ter gente que te incentiva, te desafia, no bom sentido, a pensar em algo melhor do que você já pensou, sozinho. Que te questiona, que te faz ser um profissional e um líder melhor. E outro ponto é o respeito mútuo, né? E o respeito vai em várias frentes, né? Desde falar a verdade sempre. Então, eu sou uma pessoa... se eu tentar mentir para você, eu vou ficar vermelho, eu não consigo. Não é da minha natureza, eu não consigo... Então, eu gosto da verdade. A verdade, mesmo que ela seja doída, é muito mais fácil de você, depois, em cima disso, construir relações mais sólidas do que tentar... Então a relação
de confiança para mim, falem primeiro, né? Começar de falar sempre, ser muito transparente, ser muito sincero. Claro, existe sempre o que e o como, não? Mas eu acho que esses três elementos aí, para mim, é que fazem com que uma liderança, que a liderança seja uma liderança de construção e não de destruição. E Mário, eu queria aproveitar também da tua experiência. Me ajuda a entender a evolução desse mercado de tecnologia. Quais foram as principais transformações de quando você começou até dos dias de hoje para a gente chegar onde a gente chegou? Porque a gente vê a foto do hoje, né? E esquece que teve um filme aí. Pô, você já vai me entregar a minha idade, cara, mas eu vou falar uma pra você. Quando eu comecei a hoje, é quase que você falar assim da modernidade para a era do tempo das cavernas, né? Eu lembro que quando eu comecei a mexer na área de computação na universidade, tinha um mainframe lá. Você ia para o centro de processamento da Unicamp, você tinha um terminal lá, monocromático, que estava ligado com o mainframe. As pessoas não tinham computador pessoal, então começou aí. Depois as pessoas começaram a ter computador pessoal. Mas assim, vamos pensar nos últimos 10, 12 anos, que tá aí fica mais fácil. Pô, primeiro, digitalização. Isso daí é uma transformação absurda. O evento das redes sociais que veio junto com a digitalização, coisa que no passado você não tinha. Todo o tempo que você, para pegar informação, a própria internet, a evolução da internet, né? Para pegar informação, você pegava uma Barça, eu lembro pequenininho, lá, tinha os livros do Barça, você vai lá no Google, você tem tudo. Não? E o quanto que isso trouxe tecnologia de geoposicionamento, mas a digitalização, a coisa das redes sociais. Cara, se for pensar 10 anos atrás, sei lá, mais ou menos nesse período, você não tinha WhatsApp, você não tinha telecomunicações. Então, a tecnologia sempre evoluiu, não do ponto de vista, ela vem evoluindo, vindo. Mas, evidentemente, nos últimos 10 anos, e agora toda a onda de inteligência artificial, que daqui a 10 anos, quando a gente for falar de tecnologia, tudo isso que eu acabei de falar, digitalização, redes sociais, parte de evolução da parte da telecomunicação, tudo isso daí, você vai falar, nossa, porque a inteligência artificial vai mudar completamente todas as formas de relacionamento. Os meios de pagamento, hoje a sofisticação que está isso. Então, você olha para a tecnologia, não, essa é a mais vívida em relação ao mundo que eu participei, que é o mundo da tecnologia da informação, de uma maneira geral. Mas se você olhar também tecnologia na parte de saúde, as evoluções em relação a todo como é que fala? Tratamento de doenças lá atrás, você falava que uma pessoa ia viver 75 anos. Então eu, quando tinha, sei lá, 30 anos, 25 anos, a expectativa é que eu ia ter 75. E como isso influenciar, porque era aquela coisa, você tem que trabalhar bastante, juntar dinheiro até os 50 para se aposentar, para você ter mais 25 anos de uma aposentada. Cara, hoje em dia, todo mundo essa geração aí vai viver mais de 100 anos. Então até tem que tomar um pouco de cuidado quando eu falo com meus filhos, de não colocar a mesma pressão do ponto de vista de tempo que me foi colocado no passado, porque a expectativa de vida era completamente diferente. Então hoje eu falo para meus filhos, minha filha que agora está indo para a universidade, relaxa, você não tenha pressa, você pode perder um ano da sua vida, se por acaso não der certo a universidade, se você não gostar, porque você vai viver 100 anos, não? Então, tem uma evolução assim, mas pior não, melhor. Nós estamos só de just scratching the surface, só começando, né? Mas mudou muito, cara, mudou muito. Eu tinha aqueles flop guardava pro cara, tinha aqueles disquete, lembra de disquete? Tem os cabelinhos brancos também. Sim. Tem os disquetezinhos. 3654, tinha os dois disquetes, daí, foi quando eu comecei lá atrás. Outro dia, cara, foi muito engraçado, né? Um tempo atrás, né? Eu tenho uma filha de 19 e um filho de 15. Assim, sei lá, uns 8 anos mais ou menos. Eu peguei um telefone daqueles que você... De discar. Aí eu botei em frente assim, botei pro meu filho. Aí eu falei, filho, liga, até o número qualquer, pro vovô, pra vovó. Aí ele olhava para aquele, ele começava a apertar os buraquinhos. Pai, como é que faz para fazer isso daqui? Mário, mas deixa eu puxar um ponto que você comentou na conversa com a tua filha que eu acho muito interessante. Ao mesmo tempo que eu concordo contigo, eu acho que esse é um insight importante que você traz, de a gente não ter a mesma pressão que traduzia na pressa da gente chegar a algum lugar, porque a vida está mais útil. Por outro lado, você tem o desafio de manter a resiliência
e não pular de galho em galho. Como é que você vê o equilíbrio, né, desses dois pontos aqui? Também dá para se ter tempo quando necessário, mas também a resiliência é importante. Mas você traz um ponto aí que é bem, que é assim, cara, que eu estou vivendo nesse exato momento com a minha filha, que é justamente esse. Essa coisa do tentar mostrar de que tudo bem se você, se teu ritmo, se você perder algum tempo ao longo do processo. Mas você tem que ter sonho, você tem que ter objetivo, você tem que ter meta. Você tem que estabelecer as coisas que você quer, e traçar os teus caminhos para que isso aconteça. Não, errar, você tem mais tempo para consertar algum desvio, não, ao longo dessa trajetória, algum erro que você cometa. Mas no final você tem que estar muito claro para onde você quer chegar, para onde você quer. Então isso é uma coisa que eu acho que você tem total razão. Pelo menos lá em casa a gente tem conseguido trabalhar bem isso daí, ou seja, não deixar. E a gente vê vários casos disso, né? De uma geração que tem tanto tempo que tudo bem, de repente dá para você e não confundir tempo com a possibilidade de você corrigir rotas com você não ter nenhuma perspectiva real do que fazer com a sua vida. Aí que eu acho que mora o perigo. E aí vem muito, evidentemente, na minha visão, da educação, da família, de orientação. Porque juventude é tudo igual. A gente já foi mais jovem, a gente já passou por isso. Todos rebeldes, não, acham que sabem tudo da vida. Mas no final do dia, os pais, pai e mãe, manda assim, família, sai para isso, né? Vem cá, filho, vai. Não é bem assim, né? Dá uma orientada. Você sabe que tem uma história muito interessante que eu escutei, que fala que até os 20 anos de idade a gente tem convicção que os nossos pais não sabem nada. Exato. Né? E aí quando a gente faz uns lá para os 23, a gente vê como eles aprenderam tanto em 3 anos, né? É mais ou menos isso, cara. É por aí mesmo. Ô Mário, mas agora eu quero explorar um outro lado da tua experiência, que é sobre fusões e aquisições. Uhum. Todos os anos, né, milhares de dólares são gastos em transações de compra, venda de empresa. E eu queria pegar um pouco da tua visão, como é que o preço de cada empresa é avaliado numa transação, né? Porque seja numa fusão, que cada uma vale tanto e como é que se divide, ou mesmo numa aquisição. Vou lá e vou comprar uma empresa. No final do dia, raríssimos são os casos de você ter uma fusão pura, né? Em geral, você tem um comprador e um vendedor. Você tem um dominante aí. Sempre tem. Não? Claro, a gente já está aí nesse mundo de fusões e aquisições há muito tempo. Sempre gostei muito de fusões e aquisições, desde a época de executivo. E aí, quando eu montei a InBusiness, né, que é a minha empresa, fusões e aquisições era uma das áreas que a gente fazia e acabou virando hoje uma empresa especializada, uma boutique de M&A. E, claro, você tem várias formas de determinar preço, né? Os múltiplos, não, que muitas vezes facilitam, né? Múltiplo do quê? Múltiplo de EBITDA, o EBITDA ou Lagida, né, em português, né? Múltiplo de receita. Tem alguns caras que até, dependendo da empresa, estão botando até múltiplo de gente, né? Quando tem o acqui-hire, né? Preço por cabeça. Mas tem os modelos mais sofisticados, tipo valor presente do fluxo de caixa futuro, que é o chamado fluxo de caixa descontado, que no final do dia é a metodologia mais aceita. Mas, independente da metodologia, não, toda transação de compra e venda, no final do dia, é percepção de valor. Não, você vai comprar essa garrafa de água, ou o meu óculos, ou o celular. Não, depende muito da tua percepção de valor em relação àquilo lá. Você tem que ter os fundamentos numa empresa, você tem que fazer as diligências, você tem que tem o seu processo de determinação do valor por metodologias que são utilizadas e que são aceitas por todos, que uma delas, e a principal delas é o fluxo de caixa descontado. Mas no final, você tem, de um lado, uma pessoa, um grupo de pessoas, e do lado, uma pessoa ou um outro grupo de pessoas. E o preço, no final da transação, vai ser aquele. Os dois lados vão sentir que chegaram a um bom termo. Então você tem toda uma metodologia, mas fizemos já dezenas de transações, mas no final é sempre algo. Claro, você usa as metodologias, você calcula, os dois lados vão usar os mesmos cálculos, vão para ter uma base. Não, mas já tentar trazer um racional, mas no final... racional, mas no final, o base fala, puta, eu quero, isso aqui para mim tem um valor intrínseco maior do que realmente só o fluxo de caixa. O Mário que está vendendo, falou, pô, sabe o quê? Tudo bem que vale 10, mas, pô,
no final do dia estou com outros projetos e de repente por 8 sai. Assim, porque tem estou tentando passar assim, no final são pessoas que estão envolvidas. Então você calcula, estabelece, para poder ter os parâmetros e tentar todo mundo chegar mais ou menos em patamares similares para poder fazer as negociações. Mas aí entra o elemento mais imprevisível de qualquer processo de fusão e aquisição, que é exatamente a real motivação das pessoas que estão no processo. E aí, meu amigo, onde assim, já vi de tudo. É onde a ciência vira arte aí nesse processo. É onde a ciência vira arte e é onde número vira, onde assim, emoção vira número, aonde o cara fala, porra, eu vou botar essa puta grana aqui no bolso, vale 10, mas cara, se botar 5 no meu bolso... 5 no bolso agora? Agora, cara, de repente eu vou fazer... Já vi de tudo, Basil. E nesse processo de fusão e aquisição, a gente está falando aqui de quem está liderando a negociação. Agora vamos trazer por outro lado. Isso traz muita instabilidade para os executivos que estão vivendo aquele momento. Sim. O que o executivo precisa fazer para se dar bem no momento aí de fusão e aquisição? Cara, se for um executivo puro, né, a primeira coisa que tem que fazer é ajudar. Não tenta atrapalhar. Não tenta bloquear, não tenta botar obstáculo, porque vai acontecer. Vai te atropelar. Vai te atropelar. E aí... As pessoas têm memória. E as transações também. Ato contínuo. Quem ajudou vai vir para a mesa. Quem não ajudou vai vir para a mesa. Porque as transações também têm memória. Então a primeira coisa é não atrapalhe, ajude. Mesmo se por acaso, amanhã, por alguma razão, esse executivo ou essa executiva, ajude. Porque as transações têm memória, as pessoas têm memórias. Né? E não tem nada pior do que um executivo, uma executiva. Principalmente se eu for o principal executivo ou executiva, tentando bloquear uma transação. Isso daí vai passar por cima, vai acontecer e no final a pessoa que vai sair mais prejudicada é a pessoa que está bloqueando. A segundo, se mantenha muito flexível. Então, por exemplo, eu passei numa fusão na HP com a Compaq, eu era o diretor mais jovem da América Latina, com responsabilidade sobre resultados. Eu liderava uma unidade de negócio chamada Storage, mas era o mais novo. Naquele exato momento, tinha todo um movimento político onde você precisava, o presidente da América Latina, que na época era meu chefe na HP, tinha um monte de cadeira para colocar, tinha, sei lá, 30 cadeiras, tinha 50 gente. Eu tinha que botar o povo, tinha que encaixar, ou seja, eu teria preferido naquele exato momento continuar com a posição que eu tinha. E eu tinha tudo para continuar com a posição que eu tinha. Performance... o meu chefe mundial gostar demais de mim, tudo. Mas meu chefe precisava da cadeira para dar para uma outra pessoa, para acomodar politicamente a situação. E ele me deu a possibilidade, vai para o Brasil, fica um ano, me ajuda com o turnaround, vai para lá, e depois você volta. Né? Então, se manter flexível, aberto, entendendo de que o momento ali é um momento de transição, aonde o que precisa é criar as condições para que a empresa, mais do que, vamos dizer assim, um indivíduo, possa realmente realizar o que está sendo buscado, é outra coisa absolutamente fundamental. E eu acho que o terceiro ponto está justamente nessa coisa do pensa menos em você, pensa mais na empresa, no coletivo, pensa mais no coletivo. Porque se você estiver pensando no coletivo, o coletivo vai lembrar de você. O coletivo vai trazer de volta, fala, pô, talvez... essa posição não, você está flexível, você ajudou, cara, de repente passa um tempo aqui, me ajuda com isso, o coletivo vai, porque principalmente em transações grandes, onde envolvem empresas, fusões como nós estamos falando, mesmo aquisições, e você vai sobrar gente, é aquele que colaborou, pensou no todo e foi mais flexível, é que vai, teoricamente, tem condições de ao longo do tempo agregar mais valor. Porque existe um momento absolutamente imediato, que é quase caótico, onde organizacionalmente você não está ainda na sua perfeição. Isso demora um tempo para acontecer. Então, e confia no taco, né? Bora para frente. E Mário, você esteve sempre muito perto da educação, né? Seja no Instituto Ayrton Senna, na Secretaria de Educação de São Paulo. Eu sei que esse é um tema que te desperta muito interesse. Como é que você enxerga a educação hoje no Brasil e os principais desafios? A educação no Brasil,
vou falar de educação pública, né? Evidentemente, que é onde eu estou metido. É um desastre. Desastre. Desastre no sentido de que a gente não consegue, a gente tem um modelo de educacional atrasado, ineficiente, caro, mas totalmente ineficiente, que não dá para o aluno absolutamente o mínimo necessário para que esse aluno, essa aluna, possam realmente aspirar como é que fala? Um futuro melhor. Estou lá há bastante tempo envolvido em educação, porque acredito que a única forma de um país se desenvolver, você tem vários exemplos no mundo de países que levaram a sério o tema da educação e que foram para outros patamares, né? Justamente para tentar ajudar através do Instituto Ayrton Senna, Secretaria de Educação, já fui presidente do LIDE Educação também, né? Então essa é uma atividade absolutamente pro bono que eu faço por acreditar nessa causa. Mas a realidade do Brasil é triste, muito triste. A gente, infelizmente, produz milhões de semi-analfabetos todos os anos. Tem uma ideia, assim, todos os indicadores de eficiência educacional internacionais, o Brasil está sempre na rabeira. O PISA, nós estamos lá, assim, de 70 países, nós somos 66º em matemática, 67º, assim, perdendo para países que você fala, não é possível. Então, é para mim hoje o grande principal gargalo ou o que não impede que esse país possa ser um país social e economicamente mais desenvolvido do que a gente tem hoje. Então, O que você faria diferente do que já foi tentado até hoje? cara, no tema específico da educação, primeiro que eu acho que assim, nós temos um modelo muito complexo. Eu não sou especialista em educação. Convivo com gente que entende muito de educação. Uma delas é minha querida Viviane Sena e vários outros, não, que entendem bastante de educação. Eu sou só mais uma pessoa tentando, da minha forma, ver como é que eu ajudo, principalmente essas pessoas que entendem bastante. Mas, assim, a primeira coisa que o modelo brasileiro é muito complexo. É o federal, estadual, municipal, onde não necessariamente as coisas se somam. Segundo, o modelo nosso ele é muito suscetível às vontades do governante atual. Claro que você tem algumas regras, algumas coisas que estão da própria Constituição, mas assim, mudou o governo estadual, municipal, muda muita coisa, tá? Na forma, na política, na remuneração. Então, assim, o meu entendimento é que a gente deveria ter um plano educacional de Estado e não de governo. Ou seja, não interessa quem senta na cadeira, não interessa qual é o novo governante. Ter algo bem feito, por gente que entende, mudando muitas coisas com a flexibilidade que precisa para mudar. A parte de política de remuneração dos professores é um desastre, cara. É um desastre. E aí, sem contar político metido dentro da área educacional, porque a educação tem muito dinheiro. E aí junta com o sindicato. Assim, o modelo de governança de gestão é caótico, é quase que feito para que não traga resultado. Precisaria, minha humilde opinião, rever e falar assim, cara, porque eu faria diferente. Nós temos um modelo, uma política aqui que ela é para a educação, não interessa quem sente em que cadeira. Isso está aprovado, transcende a vontade política ou como é que fala, a predisposição política para fazer qualquer coisa diferente. Porque é inacreditável, faz 50 anos. A gente não sai do lugar há 50 anos em quase nenhum indicador relacionado à educação. Não. Mas de repente você convida alguém que tenha bem mais conhecimento aqui do que eu nesse tema, mas tem coisa que daria para fazer diferente. Uma delas é uma coisa assim mais Estado e menos governo. Ô Mário, sempre me chamou a atenção o teu perfil, a habilidade que você tem de trafegar o mundo político e mundo corporativo. O que você acha que você consegue fazer de diferente para conseguir se posicionar bem em mundos tão diferentes? Primeiro, não tentar ser algo que eu não sou. Eu sou uma pessoa extremamente transparente, bastante íntegra, graças a Deus. Eu me orgulho muito de nunca ter me metido em nenhuma confusão no passado. Sempre pensando no bem, no melhor para o país. Né? Então, quando eu vou com políticos, pensando no melhor para o país, né? Pensando no melhor para o mar, assim por diante. Então, assim, acho que você ser, primeiro, entender de que tudo que é lugar você tem gente do bem e gente do mal, né? Tem tudo. No meio político você tem políticos do bem e tem políticos do mal, né?
No corporativo é a mesma coisa. Tá? Assim, vocês têm um segredo, mas eu acho que no meu caso específico é isso, de não tentar ser algo que eu não sou, nem para um lado, nem para o outro. Tá? E não tentar, de uma certa forma, achar que você sabe tanto quanto um, você sabe tanto quanto o outro. Não. Eu não sei do mundo político, eu convivo, mas eu não me meto dentro da política, porque eu não entendo da política, não, da política. Mas sim dos políticos. Políticos, sim, alguns. Saber separar também o joio do trigo, né? E você olhar e falar, pô, coisa que não vou me meter, não vou andar, porque não faz o menor sentido. E ter clareza por que você tá ali, né? Você tá ali para fazer o bem, porque isso é importante. As pessoas percebem. Se você tá ali com a intenção de fazer algo real, genuíno pelo país, uma coisa boa, você tá com outras intenções. E isso faz com que, pelo menos no meu caso, graças a Deus até hoje, aqueles que estão mal intencionados ficam longe e só fica rodeado de gente também intencionada, né? É sempre um processo assim que precisa estar tomando muito cuidado para você não se meter aí em confusão, né? Porque é facinho. E você sempre foi conhecido por equilibrar aí coração e cérebro. Coração Como é que você sério. acredita que essa característica te ajudou a navegar pelas diferentes fases da tua carreira aí, principalmente posições de alta liderança? Eu entendo a parte do coração, assim. Eu sou uma pessoa que tem genuíno interesse e preocupação no bem-estar das pessoas. Claro, no final, quando você lidera uma empresa, por exemplo, presidente da empresa, você tem resultado para fazer, mas aí vem a diferença daquilo que é entre o que e o como. Eu já errei muito com pessoas, já errei muito. Tá? Quando mais jovem, principalmente nessa fase de executivo, eu já fui muito arrogante, eu achava que eu era o bambambam, eu ganhava muito prêmio, assim, aquela coisa, executivo, aquelas coisas assim que você vai enchendo sua cabeça e você achando que você é melhor do que você realmente é, né? Então, a gente já cometi muitos erros, eu olho para passar, puta, faria de uma forma completamente diferente, né? Os cabelinhos brancos vai ajudando, né? A gente a amadurecer e refletir, ainda bem, né? A gente pensa. Mas assim, mas eu sempre tive genuína preocupação com o bem-estar das pessoas, em que as decisões, claro, aquilo que estava sendo feito tinha que trazer resultado para a empresa, até hoje, mas a forma de fazer, na tratativa com as pessoas, é que, numa certa forma, faz diferença. Mas já cometi muitos erros aí no passado em relação a esta forma. Hoje eu posso falar pela experiência de ter olhado e falar, puta, podia ter feito de uma forma diferente, podia ter feito de um jeito que talvez trouxesse um pouco menos de dor, mesmo as decisões mais difíceis, não? Então, mas isso aí, assim, vem com os cabelinhos brancos, né? Mas assim, esse ponto aqui que eu acho muito interessante, porque é esse teu lado pragmático, sem perder o lado humano, né? Principalmente família. Pô, eu conheço uma história tua quando você estava lá fazendo OPM nos Estados Unidos, um amigo te convidou para almoçar e você disse que tinha um almoço já agendado com a família. E ninguém entendeu, porque a tua família não estava nos Estados Unidos, aí você explicou que você tinha um almoço marcado com a família virtual, que iam colocar um iPad no seu lugar da mesa, na casa, aqui, e mesmo virtualmente vocês se reuniam. Me conta mais, como é que esse tipo de dinâmica foi importante para você? Você fez a lição de casa, né? Porque é verdade, essa história... Pô, eu sou headhunter, eu vou buscar todas as minhas conexões aí para buscar as histórias. Gostei de ver, mas porque essa daí você realmente foi ali, inside information, essa daí. Exatamente, aconteceu isso mesmo. Eu estava lá, a gente estava fazendo o curso lá em Harvard, da OPM, e era um domingo, a gente tem o hábito do almoço de domingo é sagrado, família toda, não, nem sempre dá, mas ali, minha esposa e meus 2 filhos aqui em São Paulo, num domingo, eu lá em Harvard, né, e ia almoçar. O pessoal convidou para almoçar, eu falei, não, galera, tô indo almoçar com a minha família. Foi isso mesmo, coloquei o iPad, eles colocaram o iPad, eu estava no computador aqui, eles botaram o iPad no meu lugar, na mesa, então, em geral, eu sento, minha esposa na frente, do meu lado minha filha, do lado, na frente dela, meu filho, do lado da minha esposa, não, formando um quadrado. Eles colocaram um negocinho, botaram o iPad lá na frente, então eu já tinha pego o bandejão lá, o refeitório, feito meu prato, eles estavam comendo, fomos almoçando virtualmente. Olha o que a tecnologia permite hoje. Negócio espetacular, ou seja, de você estar ali
Claro, evidentemente que nada substitui o físico, mas olha o quanto te permite de você estar à distância, manter algo que é absolutamente fundamental para mim, para toda a minha família, essa coisa de estar junto, principalmente em algumas refeições, né, o que é o caso, e a gente ter transformado ali um teórico problema numa solução. E o que aconteceu é isso, né, de botar o iPadzinho lá no meu lugar e a gente almoçou. Mas conhecendo teu lado família, quais são os insights que você tem hoje sobre equilíbrio entre profissional e o lado pessoal? De novo, a experiência traz a maturidade, né? Eu já também tem uma época na minha vida que o trabalho era a coisa mais importante, por mais que família fosse importante, mas confesso que em determinado momento o trabalho era mais importante do que a própria relação ou o dia a dia com a família, né? Isso tem seu preço, não? Acabei de falar um pouco da conta. Quando me falaram a possibilidade de vir para o Brasil para poder, vamos assim, fazer um turnaround aqui e passar um tempo. Bom, vai você, eu nem perguntei para minha esposa, falei, eu topo, né? Quase custou meu casamento. Então, tamanho, a coisa da carreira, do trabalho ser naquele exato momento mais relevante do que qualquer outra coisa. Mas no final, it's just a job, né? E é trabalho, né? Profissão, importante. Tudo isso, no final do dia, te dá a condição de você aspirar por uma vida melhor, não só para você, mas para a própria família, para os próprios filhos. Cara, mas o tempo passa. Né? Minha filha está indo agora estudar fora do Brasil, né? Vai estudar na Holanda, né? Fazer universidade lá. Pô, segunda-feira ela viaja, a gente vai junto com ela, né? Vai ficar 3 anos, cara, vai indo, voltar, mas o tempo passa e aquele tempo que você deixou de ter com a tua família, porque não volta. O trabalho talvez volte, né? O dinheiro, né? O sucesso, qualquer outra coisa, talvez ele é feio, mas aquele tempo que você não teve com a família, ele nunca mais vai voltar. Tá? Então hoje claro, o dia a dia do trabalho acaba consumindo muita coisa, mas eu tento com bastante afinco de manter esse equilíbrio, não necessariamente em quantidade de tempo, mas acho que a qualidade. Então, por exemplo, falando de novo da minha filha, né? Falando mais dela porque ela tá indo embora, então o coração já tá partido aqui, né? Apesar de saber que é uma coisa super positiva, super boa, vai ser bem legal. Assim, a gente se encontra regularmente, meia-noite, 1 hora da manhã na cozinha. Ela vai fazer lanchinho e eu também, né? E é o momento que eu tenho aí de fazer aquelas conversas, sabe, 5, 10 minutos, às vezes 3 minutos, não, coisa assim muito. Mas aquilo para mim, e eu tenho certeza que para ela, faz um bem muito grande. Porque não é que nós precisamos ficar, mas assim, sabe, ali, oi Gi, como é que você tá? Oi papo, e conversa e fala de algum tema. Então, principalmente para quem está começando, não, que ainda tem ainda, onde assim, claro, ainda também tem, mas lembrar sempre isso, o tempo o tempo você não recupera, o tempo não, é a única coisa que você não consegue Bom, recuperar. Mário, que aula aqui. E Mário, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu vou te falar, talvez não uma pergunta, mas o que eu sempre quero saber são 2 coisas. Primeiro, por que aquele ser humano está sentado na minha frente? Baza, por que você está aqui? Por que você está sentado aqui? Por que você está querendo conversar, fazendo uma entrevista para essa posição? O que realmente está te atraindo? E o segundo, queria saber o que essa pessoa pensa para ela mesma, para o futuro. Explorar o que ela está vislumbrando em relação ao futuro, em relação a sonhos, em relação a perspectivas. A parte técnica, não sei o que, tudo isso aí de uma certa forma, mas assim, a minha maior curiosidade sempre, não é curiosidade, a minha maior tentar entender a dinâmica das necessidades ou dos objetivos pessoais, aquele que a pessoa em geral tenta ficar guardado, mas então tenta explorar muito por que você está aqui e para onde daqui você está querendo ir, para onde você está. É a minha forma de ver realmente o que essa pessoa aspira, o que ela está planejando de vida e até que ponto aquilo, porque assim, quando você contrata alguém, você não contrata, pelo menos essa é a minha visão, para aquela função. Eu sempre pensei na contratação de uma pessoa
que está começando naquela função, iniciando naquela função, mas é para fazer uma jornada que pode ser que daqui a um tempo aquela função já não seja mais aquela função. Então, eu gosto sempre de sentar e ver se aquilo que aquela pessoa está planejando para ela, ou pelo menos está aspirando, encaixa com aquilo que a gente também está, para falar, bom, isso daqui vai ter uma jornada legal junto, ou isso daqui é um casamento que já está fadado de uma certa forma, a um divórcio no curto prazo. Né? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Uma preguiçosa não dá, não rola. Né? Puta, sou hard worker até hoje. Eu gosto de gente que é hard worker também. Claro, tudo tem seus limites, mas eu gosto do hard worker eu gosto daquele que, tá vendo, de gente que fala, pô, bora, vamos fazer. Não, se precisar, run no extra mile, vamos run no extra mile. Mas também fala, puta, eu tô precisando descansar, vamos descansar todo mundo, assim por diante. Não dá certo comigo, gente que mente. Puta, cara, assim, de verdade, mentira, pra mim é um negócio assim. Mentiu, quebrou confiança. Não, confiança é outra coisa. Você pode até colar, vai ficar marca lá, não dá certo. Terceiro, gente que é meio, que não é pros detalhes. Pra mim, a diferença vai muito nos detalhes, no sentido de que, pô, cara, detalhe pra mim é um negócio, mostra zelo, mostra, cara, não é filigrana, não é perder tempo, mas faz direito, faz negócio, sabe, pra mostrar que não se complica. Eu lembro uma das coisas, história, né, muito legal na minha vida, que quando eu tava na HP, na América Latina, uma função que eu tive foi o gerente de planejamento estratégico para a América Latina. E o presidente da América Latina, ele tinha que fazer uma apresentação para o board da HP para buscar investimentos no Brasil. Para a América Latina, mas o principal do Brasil. E eu ia fazer todo o deck de material sobre o planejamento. Então eu fiquei, puta, tinha acabado de sair da universidade, então eu estava com a coisa de pesquisa muito forte. Fui preparei um deck bem estruturado para por que investir, onde investir, aquela coisa toda. E tinha muito número, pra lá e pra cá. Aí eu lembro que eu imprimi, né, dei um deck, sei lá, tinha uns 40, 50 páginas. E só via ele pegando assim um papelzinho, o deckzinho de apresentação. Ia, pegava a página que ele virava, tomava nota, voltava, tomava nota. Papapá ia, voltava. E eu falava assim, não, isso aí é meia hora. Eu falei, Ayrton, desculpa, o que você tá fazendo, cara? Porque você não para de ir pra lá e pra cá, tem alguma coisa falando. Mas, Mário, eu tô checando as consistências. Foi para ver se os números que você tá colocando lá e aqui. Foi, bateu. Foi, então, no final o plano foi aprovado. Mas para mim é isso. O detalhe de você fazer o negócio. Então, gente que não olha para isso. A consistência tá nos detalhes. É gente que não olha para isso. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo no trabalho? Tem que perguntar para elas, mas assim, quando elas não gostam, por muitas razões, né? Uma delas hoje já diminuiu bastante, mas no passado eu não sabia muito equilibrar a forma de comunicar, então é meio duro no processo de comunicação. Não que eu não estivesse preocupado, mas a forma de comunicar, ou seja, de novo, é o que. Existem várias. Você pode falar a mesma coisa de diversas formas. Né? Então, hoje, graças a Deus, eu acho que já melhorei bastante nesse aspecto. Também não gostam de mim quando. Eu já tive casos de gente que fala, pô, você trabalha demais. Né? E exige muito. Não exigir assim, pô, você tem que trabalhar. Não. Mas assim, a própria intensidade minha força com que. E o meu drive acaba forçando muita gente. Então. Mas assim, eu não me lembro de alguma coisa de gente não gostar de mim por coisas. Por sei lá, fazer alguma coisa de errado. Ou de uma coisa assim, posso cometer erros, mas não daquela coisa intencional de prejudicar, nada disso, né? Tá muito ligado à forma. Eu sou muito intenso, eu tenho essa coisa italiana, acabo de uma certa forma, às vezes, dando umas escorregadas no jeito de falar. Aí eu falo, puta, mano, merda, cara, não aprende, meu. Tá ficando velho, não aprende, pô. Fala de ver, pensa. Hoje eu tenho eu tenho alguns conselhos, que eu sou presidente do conselho, então eu estou aprendendo a ser presidente de conselho, que é completamente diferente de ser presidente de empresa. Presidente de empresa você executa, então hoje tem gente que, dependendo
Então, assim, mas eu trago muito comigo o lado executivo, o lado de gestor muito forte. Então, de vez em quando, eu dou umas caneladas no presidente da empresa, porque eu falo, cara, pô, é tão fácil, é só fazer isso. Não é meu papel. Então, assim, acho que muitas vezes está ligado na forma de fazer, de comunicar. Mas, assim, depois a gente pede desculpa, lamenta. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Fazer a pergunta mais assim, de estratégica, né? Como é que você está vendo todo esse impacto toda a tecnologia impactando realmente não vou falar a parte do trabalho do dia a dia, mas principalmente as posições executivas, ou seja, o que a tecnologia vai forçar, ou todo esse desenvolvimento tecnológico de novos skills e conhecimentos que os executivas vão ter que numa certa forma, vão ter que desenvolver para que realmente no futuro próximo possam continuar tendo seu espaço dentro do mercado de trabalho, né? Para tentar ser bastante específico sobre habilidades, Mário, isso eu venho estudando bastante, até porque a inteligência artificial, quem está acompanhando sabe que vai transformar muito. E para mim tem duas características que se destacam, tendem a prevalecer num mundo com inteligência artificial ou tecnologia de maneira geral. O primeiro é discernimento. E discernimento, para mim, é a mistura da experiência com análise crítica, e isso é muito claro na hora de você escrever um bom prompt para um chat GPT. A pessoa que não tem experiência não sabe escrever um bom prompt. Então, para mim, a solidez de tudo que você vai construir vai vir para esse discernimento. E o segundo, talvez a maior habilidade humana que vai sobrar é o querer. Por que para mim que o querer? Porque assim, eu escutei uma analogia que eu adorei, que é a inteligência artificial, se ela existisse quando o homem foi para a Lua, ela sem dúvida nenhuma mandaria o homem para a Lua mais barato, mais rápido e com menos custo. E talvez até com mais segurança. E com mais segurança. Agora, jamais a inteligência artificial ia conseguir querer mandar o homem para a Lua. Um homem precisou querer. E aí essa evolução, para mim, eu acho que isso é inerente do ser humano. Então isso para mim me marca muito. Muito bom, Baza. Eu gostei da sua resposta. Muito bom. E Mário, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Putz, eu sou esquisito porque eu tenho uma orelha um pouquinho mais baixa que a outra. Não sei. Porque eu fico vermelho se eu falar mentira. Muito, coisa é surreal. Minha mulher dá risada disso, mas tá mentindo. Bochecha fica tudo vermelho. Sei lá, cara, mas tá bom isso? Não. Tá bom, tá bom. E qual é o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Não, perrengue já passei vários, né, cara? Perrengue alguns. As situações engraçadas, algumas, né? Foi inusitada essa, não sei nem se é engraçado. Tava num jantar lá na casa do João Dória, né? Jantar que ele fazia, não sei o que tal, com 100 executivos, empresários, não sei o que. E aí, sentou do meu lado, o presidente de uma empresa, que era competidor nosso, né? Eu já tinha saído da HP. Acho que até tinha saído da Itautec, eu não lembro exatamente, mas da HP com certeza, não sei se eu ainda estava na Itautec, eu tinha saído da Itautec. Já tinha até saído. E o grande competidor na época da HP. Ele era o presidente dessa empresa, né? Eu não conhecia direito, mas tinha um bom relacionamento, mas assim, muito superficial. Mas aí a gente começou a conversar e ele foi se abrindo, foi criando, assim, mais intimidade. Eu falei, Mário, você sabia, né? Não vou falar empresa para não... Porque lá na minha empresa, na época que eu estava presidente da HP, a gente tinha um programa chamado Blue Razor. Eu falei, Blue Razor? Que pô, né? Lâmina azul. Eu falei, era um programa para impedir o crescimento da HP. A HP estava crescendo, estava incomodando muito a corporação e tal. Eu falei, não sabia disso, né? Falei assim... E depois, como é que tá o programa? Eu falei, não, depois você saiu e a gente desmontou o programa. Mas foi tão inusitado que assim, eu não... Foi talvez os maiores elogios que eu já tive na minha vida, do ponto de vista, assim, de uma coisa completamente inusitada. Olha, uma situação engraçada,
Tentando lembrar aqui de alguma coisa mais, como você falou, assim, engraçada. Daqui a pouco deixa bom, Né? se eu lembrar, eu Boa. falo alguma coisa. E caminhando agora pro final, Mário, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Eu tenho uma facilidade muito grande de achar muito rápido, ou então a causa raiz de um determinado problema. Então, assim, cara, você me botar, Diagnóstico ali. diagnóstico, mas depois pegar aquilo lá, transformar num plano de ação e executar. Você me botar dentro de uma empresa, qualquer coisa que não esteja, seja, precisando de uma reestruturação para melhorar resultado, para buscar resultado, é onde eu me sinto muito confortável e eu acho que sai aonde sai coisa boa, né? De verdade. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Os defeitos, cara, que as pessoas têm, te juro por Deus, assim, não sei se eu respondo, se eu entendi direito a pergunta, mas assim, uma das coisas que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade é de reconhecer, é de falar sobre o seu, não é só defeito, mas os seus erros, as coisas que você, cara, não existe a menor possibilidade de você aprender, crescer só fazendo, e crescer só fazendo coisa Só certa. acertando, Só acertando. sendo Não bom em existe, tudo. cara, não existe. É estatisticamente impossível. Os erros que você comete na vida são absolutamente fundamentais para que e os fracassos que você tem. Eu não conheço ninguém. É engraçado que assim, puta, só tem sucesso, não sei o que, cara. Todos nós temos os nossos sucessos e os nossos fracassos. As coisas que a gente acertou, as coisas que a gente errou. Os planos que foram realizados, aqueles que deram com burro na água, porque, por razões inúmeras, inclusive pela tua incompetência de fazer. Então, assim, mas é isso que faz você aprender, que você faz crescer. Então, eu vejo muita gente com muito receio, medo de falar dos seus próprias limitações, dos seus próprios fracassos, como se isso fosse algo que... Eu não sei nem se eu estou respondendo a tua pergunta, mas é algo que, assim, que às vezes me chama a atenção de que as pessoas só... Em entrevista, então, nem se fala, né? Super respondido, super respondido. Entrevista, então, eu costumo dizer, né, que currículo é que nem lápide de cemitério, só tem coisa boa, né? Você nunca Então, viu não. lá no cemitério que Mas morreu um sacana devendo pro que cunhado, né? Só você- tem exemplos Não, de mas seres qual é o humanos. seu maior defeito? Meu maior defeito é que eu trabalho muito. Perfeccionismo. Isso você quer... Pô, caraca, velho, vamos dizer assim, pô, assim, você tem que ter... E os fracassos, né? Os fracassos, os erros que você comete, é onde você vem o aprendizado, é onde você tira, e é onde você vai criando as cascas e de uma certa forma, se preparando melhor, né? E Mário, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa. Ó, Bas, eu conheço muita gente legal que você podia... Claro, você já conversou com um monte de gente, mas tem 3 pessoas que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, porque eu considero que eu chamo que são anjinhos que o Papai do Céu botou na Terra. Viviane Sena, Instituto Ayrton Senna. Edu Lira, o Gerando Falcões. E Alcione Albanese, do Amigos do Bem. Essas são pessoas, assim, que Nossa, que lista! eu tenho o privilégio de conviver com essas 3 pessoas, algumas um pouco mais, né? Mas, assim, o privilégio de conhecer e ter convivido e conviver com essas pessoas que realmente fazem trabalhos espetaculares, absolutamente voltados a ajudar o próximo. Podiam estar usando o seu tempo para outra coisa, mas, sim, são pessoas que, para mim, são os anjinhos que o Papai do Céu botou aqui na Terra e que, alguns, né? E que acho que seria muito legal se conversar. Adorei, adorei a lista. E Mário, eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade para mim, né? Cara, de verdade é tá satisfeito com o que você conquistou, né? Não necessariamente conformado com aquilo. Felicidade para mim é olhar ao teu redor e ver que você está cercado de pessoas que te amam e que você ama. É olhar para você mesmo e depois de 55 anos falar, cara, eu não me corrompi, eu não deixei os meus valores de lado em prol de coisas materiais que podiam me dar uma vida mais confortável, mas eu não abandonei, eu não traí esses valores. A felicidade para mim é poder ver, ser valorizado pelo que eu sou, e respeitado pela pessoa que eu sou e não pelas posições que eu já tive ou pelo tanto de dinheiro que eu tenho ou não tenho. É poder olhar para frente e ainda sonhar, em pensar em ter os projetos e ter as coisas. Felicidade é você estar bem com aquilo que você é,
e poder, de uma certa forma, usufruir, conviver com quem você realmente quer. Claro, não necessariamente toda hora é assim, mas não é ter dinheiro, não é isso. Isso é o meio, não é fim. Eu diria para você que, para mim, essa é o estado de espírito de você falar, cara, eu tô equilibrado, eu tô com pessoas que eu gosto do meu lado, pessoas que me amam, que querem meu bem. Eu não traio meus valores, eu pratico isso do dia a dia, eu ajudo o próximo. É mais ou menos isso. Muito Essa bom. pergunta Adorei. difícil que você faz, cara. Mário, antes da gente fechar aqui, tem um presente para você. Opa, o presente eu já trouxe o presente para você. Não, eu já ganhei um presentaço aqui antes da entrevista. É um presente aí pela tua participação, Olha, óculos que da chique. Ferragamo, aí enviado pelo nosso parceiro Amachon. Eles estão sempre com a gente aí presenteando os convidados. Eles olharam a tua foto aí e falaram: manda esse daqui pro Mário, que ele vai gostar aqui, Eu vou ó. agradecer aqui a Machon pelo belíssimo. Posso pôr, não? Claro, por favor, aqui, ó. Por favor. Aqui, olha só. Machon, nosso amigo YPOer, Marcelo Kitsuda, aqui tá sempre com a gente. Marcelo, Ó, aqui, ficou bom, hein? Muito bom mesmo. Bonito demais. Agora É isso aí, ó, olha só, Fala a verdade. aguenta agora, hein? Olha lá. E Mário, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Deixa teu recado aqui para quem quer continuar acompanhando aqui essa tua conversa e tantos insights. Como assim? As pessoas me encontram o quê? No LinkedIn? No né? LinkedIn, que projeto que você tem? No LinkedIn tá Mário.Anceloni. Eu tô lá, Mário Anceloni, ANSLNI. Tô lá no LinkedIn. Vários projetos. Eu falei também com um projeto na área de governança corporativa, estruturando lá com o João Dória um projeto bem legal para fortalecer a parte de governança corporativa dentro do ecossistema do LEAD. Então, estou assumindo a presidência do LEAD, governança corporativa. Eu acho que é uma coisa bem você vai trazer muita coisa boa para a comunidade empresarial brasileira. Eu estou montando também um fundo de impacto na área ambiental, está sendo trabalhado aí, acho que mais uns 2 meses a gente vai estar ou seja, fomentar, ajudar, de uma certa forma, na verdade, estimular o empreendedorismo em torno do meio ambiente, ajudando que a tecnologia ajude a diminuir o impacto do homem na Terra. Estamos aí com as coisas, evidentemente, do M&A, mas estamos também estruturando uma outra iniciativa com essa coisa de... Eu tenho conversado com muita gente na área de... Muitos ex-executivos, vamos botar assim, executivos em processo de evolução, de transição de carreira. Então a gente está tentando montar alguma coisa que, de uma certa forma, possa usar esse conhecimento, essa experiência toda de uma forma mais estruturada para o bem do país, para ajudar o país. Assim, graças a Deus tem bastante projeto, Baza. Não está faltando diversão. Não está faltando diversão, cara. Muito pelo contrário. Mário, muito obrigado mesmo. Puxa, eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, insights, muito legal. Obrigado por abrir tua agenda. Tenho certeza que o impacto foi muito positivo. Mas eu que te agradeço, cara. Parabéns pelo teu programa. Assim, parabéns pelo trabalho que você foi fazer. Eu sei que você também tem uma agenda complicadíssima, mas você faz um trabalho espetacular, que é justamente o quê? Ajudar, pegar a experiência de tantas pessoas maravilhosas que você conhece aí ao longo desses anos, e trazer isso de uma forma estruturada e super, vamos dizer assim, agradável aí para que a tua audiência toda, vamos dizer assim, possa, de uma certa forma, usar isso para poder construir vidas e profissões e trabalhos melhores. Não? Então, parabéns, cara. Muito legal. bom, adorei. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, cara.